Olá, sejam bem-vindos à nossa apresentação de serviços gerenciados. Gostaria de agradecer ao Ender, que é o idealizador do primeiro congresso online de data centers. Muito obrigado pela proposta de participarmos, de podermos apoiar, a gente está muito feliz com isso. E, bom, a ideia é hoje a gente falar um pouco sobre serviços gerenciados. Antes da gente começar, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Luiz Montanari, eu sou executivo de vendas da Logic Now, aqui no Brasil. Estou na empresa desde agosto de 2013, que foi quando as operações iniciaram aqui no Brasil. Por favor, fiquem à vontade para entrar em contato comigo sempre que necessário. Aí estão os meus dados de contato. Hoje a gente vai falar primeiro sobre o mercado de TI e algumas tendências de oportunidades que nós vemos aí com os números de 2015 e também com as previsões para 2016. Vamos falar um pouco também sobre serviços gerenciados e algumas dicas de como migrar para esse modelo de negócios. E ao final eu apresento para vocês quem é a Logic Now. Para que a gente possa começar essa apresentação, seria muito bacana que vocês possam assistir esse vídeo. É um vídeo curto, são apenas 2 ou 3 minutos, para que vocês possam ter uma noção geral de o que é serviços gerenciados e como é que a gente pode melhorar o nosso trabalho, a nossa produtividade adotando esse tipo de modelo. Tá? No universo de serviços de suporte de TI, existem dois modelos de trabalho. O modelo tradicional chamado Break-Fix, ou MSP. As diferenças são grandes. Podemos dizer que ser um provedor de serviços gerenciados é a evolução do modelo Break-Fix. Vamos ver como é o típico dia de uma empresa Break-Fix e de uma MSP. Conheça João, dono da João TI, que oferece serviços Break-Fix. E Joaquim, dono da TI Kim, um MSP. São 7 horas da manhã. João precisa visitar o escritório de um de seus clientes para fazer algumas tarefas rotineiras, como desfragmentar alguns PCs, passar o antivírus em 2 servidores e arrumar alguns laptops com problema. Joaquim chega no seu escritório, deseja bom dia para sua equipe e verifica em seu NOC o status de todos os dispositivos de seus clientes. Já são 8 horas da manhã e João ainda está passando o antivírus. Joaquim e sua equipe automatizou tarefas rotineiras. Assim, ele pode focar seu tempo em outras atividades mais importantes, como, por exemplo, a prospecção de novos clientes. Parece que João tem um novo problema. Um vírus apagou todos os documentos críticos de um cliente importante que, aos berros, exige imediatamente sua presença na empresa. João diz que vai o mais rápido possível e anota o recado em um papel. Joaquim terminou a reunião com o time de marketing e vendas e checa pelo celular como estão os dispositivos de seus clientes. Está tudo bem. E João ainda no telefone. Opa, um alerta. Está na hora de atualizar alguns patches. Sem problema. Em alguns cliques e utilizando o site Concentrator, os patches foram baixados e atualizados sem utilizar muita banda. Já é hora do almoço. João está tentando consertar os laptops. Joaquim está almoçando com um possível cliente. Não espere. Mais um negócio fechado. Alerta na tela. A informação chega que o escritório de um dos clientes da TI Kim pegou fogo. Todos os servidores foram destruídos. Com apenas um clique, Joaquim acaba de salvar o futuro da empresa de seu cliente. Isto é que podemos chamar de Disaster Recovery. João avisa o cliente que os computadores não têm conserto. Acabou o dia. João e Joaquim retornam para casa. Porém, para João, ainda não. Ele acaba de receber uma mensagem do cliente insatisfeito que perdeu os arquivos com o vírus. A verdade é que ele nem entendeu. Se esqueceu completamente do que tinha combinado ao telefone. Isto já aconteceu com você? Se sim, talvez seja a hora de se tornar um MSP. Saiba como fazer a transição de Break-Fix para serviços gerenciados. Mas antes da gente detalhar um pouco mais todo esse modelo e falar de todos esses conceitos, queria passar alguns números aqui rapidamente de mercado para que a gente possa ter uma noção e possa ficar 100% alinhado, tá ok? Sobre o mercado, é importante a gente lembrar que hoje a gente vive num universo digital e que esse universo digital gera a cada minuto do dia mais de 4 milhões de pesquisas no Google.
São mais de 2.460.000 compartilhamentos no Facebook. Até aí, para quem é um pouco mais novo, com certeza vai conhecer, são mais de 416.000 likes, né, no Tinder, esse aplicativo tão polêmico, né? Entre vários outros que eu estou colocando aí para vocês nesse primeiro slide, para que vocês possam ter uma noção do número de informações que é gerada a cada minuto do dia, tá? Isso daqui é só uma pequena parcela do grande mercado que a gente tem para explorar. Um outro ponto muito importante sobre essa era da informação é entendermos que essas informações elas são geradas no nosso cotidiano e muitas vezes a gente nem percebe, tá? Eu acredito que alguns que estão assistindo conhecem essa foto. Essa foto foi tirada em 2005, quando o último Papa ele assumiu, né, o papado. A gente tem nesses algumas milhares de pessoas, um ou outro celular, uma ou outra câmera de vídeo. Vejam o que aconteceu 8 anos depois, quando quem assumiu o papado foi justamente o atual Papa. Olha a diferença, o volume de informações que está sendo gerado no nosso cotidiano. Esse volume de informações no mercado corporativo cresceu na mesma proporção, se não mais. E é aí que a gente entra. Tá? É muito legal a gente ter essa noção. O Brasil, por exemplo, hoje é o 7º colocado na economia mundial quando diz respeito única e exclusivamente a TI. Tá? Só em software e serviços foram vendidos em 2014 algo em torno de 60 bilhões de dólares. Esse é um número extremamente significativo, é muito expressivo. Óbvio que é 1/10 do que foi feito nos Estados Unidos, que tem a liderança desse mercado, mas vejam que nós estamos muito próximos da França, por exemplo, que é o 6º colocado, que tem um mercado muito menor que o nosso, então rapidamente se estagna. Até mesmo da própria Alemanha, aí, que também tem um mercado que acaba estagnando em pouquíssimo tempo. Então, com certeza, nós temos potencial para sermos aí 4º, 5º colocado mundial em pouquíssimo tempo. Tá? Esse é um número bem legal para que todos possam ter essa visão geral de como é que é a economia pensando exclusivamente em TI. Tá? Um outro ponto bem interessante. Em setembro de 2015, nós contratamos uma pesquisa de uma empresa chamada IT Data de São Paulo. E essa pesquisa basicamente trouxe o crescimento de cada uma das áreas do mercado de TI em 2014 e em 2015 para que nós pudéssemos fazer uma comparação. Tá? Eu organizei essa tabela para esse slide já por ordem de maior crescimento. Serviço, obviamente, foi o setor que mais cresceu de 2014 para 2015. Em 2014, 35% do mercado de TI brasileiro era serviço. Em 2015 já são 40%. Hardware, a venda de hardware, que ocupava 31% em 2014, em 2015 ocupou pouco menos de 27%. O que demonstra aí uma queda gigantesca na revenda de produtos, né? O que está realmente em alta é o serviço, é você agregar valor em cima de um produto e oferecer uma solução completa para o seu cliente. É legal a gente também chamar a atenção para equipamentos de segurança eletrônica e automação comercial, que eram dados que estavam nulos em 2014, mas que em 2015 tiveram aí 4% do mercado, cada um deles, né? Então são duas áreas também bem interessantes que vale a pena a gente dar uma olhada com um pouco mais de atenção. A crise, né? Todo mundo falando de crise, 2015 foi muito ruim, um momento muito turbulento na economia, na política do país, também muitas influências ruins externas, né? Através de outras crises ao redor do mundo que acabam influenciando a nossa economia também. Mas é legal a gente entender como é que essa chamada crise realmente afeta a área de TI. A mesma empresa dessa pesquisa que eu acabei de mostrar para vocês, a IT Data, ela aproveitou algumas entrevistas que fez com várias pequenas e médias empresas para chegar a essa conclusão. Vejam, 21% dos entrevistados afirmaram que vão substituir os fornecedores externos atuais da área de TI por outros com preços menores. Tá?
70% afirmou que vai revisar o contrato atual, ou seja, estão dispostos a reduzir os custos com TI. 24% das empresas vão aumentar o nível de outsourcing e só 8% querem aumentar o nível de insourcing. Então a gente vê aí com esses números que a maioria das empresas quer sim revisar os contratos que possui com a área de TI, ou seja, isso pode ser um pouco nebuloso aí para o mercado de prestação de serviço em TI, já que as pequenas e médias empresas estão se retraindo em relação aos gastos com tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, vejam, 24% das empresas querem aumentar o nível de outsourcing, ou seja, aumentar o nível de terceirização. Existe 24% do mercado que quer contratar bons prestadores de serviço. Isso é muito importante, a gente tem que sempre enxergar esse ponto. Existe 24% do mercado, então nós vamos atacar esses 24%. 32% das empresas afirmaram que pretendem modernizar ou ampliar sua infraestrutura de hardware. Diversos novos projetos, diversas novas soluções que podem ser implementadas para os seus clientes. Identificamos aí também que de todas essas empresas entrevistadas, 42% cresce esse ano em relação a 2015, 26% diminui em relação a 2015 e 32% permanece igual. Então, na verdade, se a gente for analisar a fundo, somente 26% das empresas é que realmente vão ter algum tipo de redução, algum tipo de encolhimento. Isso é um número muito expressivo, um número muito legal em relação ao nosso mercado de TI. Existe também uma pesquisa feita todos os anos pela FGV, pelo professor Fernando Meirelles, é uma pesquisa super famosa, vale a pena vocês pesquisarem, basta acessar o site da FGV que essas pesquisas estão disponíveis. Eu trouxe aqui alguns dados da 26ª edição, que foi a que saiu agora em 2015, com dados de 2014. A pesquisa com dados de 2015 só sai agora em maio de 2016. Ok? Fiquem à vontade, fica aí uma dica bem bacana para que em maio de 2016 vocês peguem essa pesquisa atualizada. Vejam que o mercado brasileiro, e especificamente do uso corporativo médio e grande, ok? FGV faz pesquisa com médias e grandes empresas. Olhem que legal a transição, a evolução que a gente teve no mercado de TI brasileiro. A venda anual em milhões no Brasil em 2008 era de 12 milhões. Olha que interessante. Em 2014 para 2015 já estava em 20 milhões. Mas esse número não é o mais expressivo. É normal que esse número cresça mesmo. O que mais realmente chama a atenção é a questão do investimento em TI, lá no nosso último número aí dessa planilha apresentada. O gasto e o investimento em TI em relação à receita bruta anual de cada uma dessas empresas cresceu de 6% para 7,6% em 6 anos. Foram 4% a mais investidos em relação a 6 anos atrás. Olhem que interessante isso, uma empresa média e grande tem investido em média 7,6% de todo o seu faturamento bruto só em TI. Isso a gente consegue colocar nesse gráfico para que vocês consigam enxergar melhor esses números e consigam imaginar também o quanto essas empresas estão dispostas a investir. Vejam que a tendência é que a gente chegue em 2015, 2016, aí, quando a pesquisa for toda compilada, em mais de 8% do faturamento. Esse é um número interessante até para mostrar para os nossos clientes o quanto empresas maduras investem, ao contrário das pequenas e médias que acabam se retraindo normalmente em relação a esse investimento. Mas vale também para que a gente tenha uma noção de quanto é que essas empresas estão dispostas a gastar e com isso criar soluções, criar projetos que atendam essa ânsia e que contemplem esses números disponíveis. Também é legal a gente ressaltar que o custo anual por usuário cresceu muito. E quando a gente fala em custo anual por usuário, quem não conhece esse termo, basicamente todos os custos que envolvem um teclado, como seria o termo correto. O que é esse custo por teclado? A energia elétrica que envolve esse equipamento, toda a infraestrutura de rede que está relacionada a esse equipamento, os custos de treinamento com esse funcionário, serviços, licenciamento de software, tudo que envolve aquele equipamento, o próprio hardware, enfim, o seu suporte, não importa.
tudo que está relacionado àquele equipamento por ano, em média, R$ 30.000. Isso acaba mostrando também que empresas maduras contabilizam não só o seu custo de hardware, mais serviço. Não, existe o licenciamento do software, existe o custo com energia elétrica, existe o custo com treinamentos, existe o custo com toda a infraestrutura para receber aquele hardware, né? Enfim, tudo isso está contabilizado nesse capo e a média aí é de R$ 29.000 em 2014. Tá? Em 2015, pelo que a gente tem acompanhado, aí a tendência é que acabe chegando a algo em torno de R$ 31.000. Tá? E a FGV ela conclui essa pesquisa com alguns pontos aqui que eu quero citar para vocês. Pela primeira vez em 30 anos caiu a venda anual. Houve uma queda de 10% em 2014 na venda de produtos. O produto já não é mais viável. Vamos pensar em serviço. Temos 152 milhões de computadores em uso no Brasil, são 3 para cada 4 habitantes. A tendência é que até em 2017 nós tenhamos no mínimo um computador por habitante. Então eu sempre brinco o seguinte: quantos habitantes tem na sua cidade? Beleza, esse é o número de computadores que tem para você cuidar. Simples assim, tem mercado pra caramba. Somos 306 milhões de dispositivos conectáveis no Brasil. Óbvio, porque daí nós envolvemos também os mais de 150 milhões de smartphones que estão aí no mercado, que acabam levando atualmente para 3 dispositivos a cada 2 habitantes. O custo anual por usuário passa aí de 29 mil, como a gente apresentou no gráfico anterior, e nas indústrias de capital aberto, durante a última década, para cada 1% a mais gasto e investido em TI, 2 anos depois a empresa lucrou 7% a mais. É simples essa conta, é matemática simples. Se a empresa investe 1% a mais a cada ano em TI, ela tem um retorno de 7% do seu lucro. Isso é muito expressivo. TI é um recurso de produtividade. E o gasto em investimento em TI atingiu aí 7,6% do recebimento bruto das empresas, como eu também apresentei para vocês no gráfico, ok? Seguindo então com o assunto principal da nossa apresentação, que é serviços gerenciados, e deixando esses números guardados aí para eventuais necessidades, vamos direto para o assunto principal. O que é serviços gerenciados? Serviços gerenciados basicamente é um modelo de negócio que permite que você tenha um maior controle da prestação do serviço, seja mais produtivo e tenha obviamente um aumento de faturamento. Essas empresas que prestam serviços gerenciados são as chamadas MSP, né? Provedores de serviços gerenciados. E essas empresas elas provêm esse serviço assumindo a responsabilidade daquela infraestrutura de TI. Tá? Recebem, obviamente, um valor fixo mensal, com pequenas variações, evitando assim que haja qualquer tipo de grande déficit naquele mês. Existe sim um planejamento financeiro muito bacana, muito produtivo e, obviamente, existe uma previsão muito maior de quais serão os custos relacionados ao suporte prestado. Né? Um MSP, obrigatoriamente, ele tem 3 ferramentas principais, que são elas o RMM, o NOC e o Service Desk. O RMM basicamente é a solução de monitoramento, gerenciamento e automação. O NOC é o seu centro de monitoramento dos ativos de TI, muito mais do que o espaço físico somente. O NOC ele também se transforma hoje num conceito de ter a possibilidade de ser avisado em tempo real quando houver uma falha. Não necessariamente ter uma sala cheia de televisores. Tá? O Service Desk é a ferramenta de recebimento de tickets, de controles de todos esses chamados, e dessa forma, com essas 3 ferramentas principais, é possível prestar serviços gerenciados com excelência. Mas para que isso seja realmente de qualidade, eu preciso de mais alguns itens, como, por exemplo, o SLA, que é o acordo do nível de serviço, ou seja, em quanto tempo eu vou atendê-lo, o acordo que eu tenho com você em relação ao tempo de atendimento. Tá? Para a gente reforçar aqui mais um conceito básico antes da gente prosseguir,
É legal entender a diferença entre o monitoramento e o gerenciamento, onde o monitoramento é basicamente eu visualizar o que está acontecendo, no máximo tomar nota disso, né? E o gerenciamento é eu intervir nessas notas, eu realmente pegar esses registros provenientes do monitoramento e transformá-los em solução, né? Agir conforme o que foi localizado, como está aí no slide para vocês. Os serviços gerenciados, ele vem, como vocês assistiram no vídeo lá no começo, basicamente em contrapartida ao break fix, esse sistema atual de trabalho, né? Break fix ele é um modelo de negócio onde eu tenho uma variação muito grande dos meus custos e dos meus recebíveis, porque eu acabo deixando toda a responsabilidade para o meu cliente e quando ele tem um problema ele me chama, eu vou e resolvo aquele incidente e eu recebo por aquilo, né? Mas isso não tem muito cabimento quando a gente pensa que não há possibilidade de fazer uma programação financeira dentro da empresa, não tem cabimento quando a gente pensa que eu só ganho dinheiro se o cara tiver um problema, né? O que é totalmente inaceitável, vamos pensar, né? Em produtividade, tanto minha quanto dele, né? Agora, serviços gerenciados oferece para o seu cliente um serviço proativo, onde eu vou monitorar todos os equipamentos, eu vou gerenciar tudo, vou fazer tudo com a melhor qualidade possível. Serei proativo a fim de tratar cada incidente antes que realmente se torne um problema e com isso eu terei um ganho de produtividade nesses atendimentos, eu terei um aumento na efetividade desse meu suporte, consigo garantir para o meu cliente uma qualidade, uma estabilidade maior da infraestrutura de TI dele e consigo fazer com que a minha equipe atenda mais equipamentos, atenda mais clientes em menos tempo, né? Justamente devido a esse ganho de produtividade, tá? Isso beneficia empresas de qualquer tamanho e, é claro, a gente está falando de um modelo de negócio que foi pensado especificamente para empresas de suporte, é óbvio, mas todos os conceitos de serviços gerenciados também podem ser absorvidos por empresas que têm o seu departamento de TI interno, né? Esses departamentos eles podem absorver esses conceitos de serviços gerenciados, podem utilizar as ferramentas que estão relacionadas a esse modelo de trabalho e serem mais proativos, garantindo uma maior estabilidade daquela infraestrutura, né? Isso é totalmente possível, tá? E permite também que esse prestador de serviço ou esse gerente de TI, né, esse responsável pela infraestrutura, ele possa pensar além do suporte dos equipamentos ou o suporte aos usuários e realmente pensar em tudo que envolve TI, desde o domínio do seu cliente até certificados digitais, né, passando aí por novas tecnologias, gestão de fornecedores, links de internet, etc. Tá? É bem interessante essa relação que acaba se criando entre o prestador de serviços gerenciados e o usuário lá na ponta, né? Porque ele deixa de ser um técnico que atende o problema, passa a ser o cara que traz todas as soluções, né? Essa relação de confiança é muito diferente, faz toda a diferença. Tudo que eu estou falando aqui é basicamente acabar com qualquer tipo de reatividade e passar a ser o mais proativo possível, tá? A gente precisa ser proativo para ser produtivo. E a partir do momento que eu inicio a migração para serviços gerenciados, eu, antes de mais nada, transformo todo o meu suporte, que hoje é baseado em horas, contratos de horas ou horas avulsas, eu passo a basear toda a minha cobrança em serviços, ou seja, eu não limito mais o meu cliente em tempo, eu limito o meu cliente em serviços, porque para mim eu vou ser o mais proativo possível para gastar o menos tempo possível. Então, se eu baseio isso em horas, eu estou deixando de ganhar, é óbvio, né? Então, eu vou basear em serviço e isso acaba sendo até mais transparente para o meu cliente, acaba sendo mais justo para ambos os lados. E a partir do momento que eu faço isso, vocês podem ver aí no gráfico, nessa simulação, o meu faturamento ele vai crescer não proporcionalmente ao meu custo operacional, como é o que acontece hoje em dia, né? Porque quando a gente tem um aumento de horas vendidas, eu acabo tendo que contratar novos técnicos, eu acabo tendo que trabalhar por mais horas. Então, obviamente, os meus custos operacionais eles aumentam. Mas quando eu estou falando de venda de serviços gerenciados,
eu não necessariamente preciso aumentar o meu corpo técnico, porque ele passa a ser mais produtivo. Eu não necessariamente vou gastar mais horas, porque eu passo a ser preventivo e proativo, né? Evitando justamente essa perda de horas. Então o meu custo operacional ele sempre vai crescer, é óbvio, conforme a medida, né, do crescimento do meu negócio. Mas ele já não fica mais vinculado, ele já não fica mais proporcional ao meu faturamento. O que, em poucas palavras, significa a médio e longo prazo você ganha muito mais. Simples assim. Mas para que isso aconteça, é muito importante que você realmente conheça o seu cliente. Quem é o seu cliente? Né? Existem 5 perguntas que eu sempre coloco para todos os nossos parceiros, para todo mundo que eu converso sobre isso, que são 5 perguntas chaves em relação a realmente conhecer o cliente. Quem é o seu cliente? O que ele faz? Como é que a tecnologia afeta o negócio dele? Qual o nível de dependência de tecnologia que aquele negócio tem e qual o nível de conhecimento que esse seu cliente tem em relação ao uso de tecnologia? Essas 5 perguntas vão fazer com que você tenha a resposta para a 6ª pergunta aí que vocês veem em destaque embaixo no slide. TI é um recurso ou é uma despesa para esse cara? Isso pode fazer toda a diferença na minha abordagem. E pode fazer toda a diferença na hora da minha venda, pode fazer toda a diferença na hora do meu suporte, na hora de eu apresentar um relatório, na hora de eu negociar um contrato. Porque se o meu cliente ele ainda enxerga que TI é uma despesa, eu preciso demonstrar para ele o ganho de produtividade possível a partir do momento que ele investe em TI. E eu só vou conseguir fazer isso, fazer com que ele entenda que TI é um recurso, realmente conhecendo o negócio dele e apresentando soluções que estão 100% ligadas, 100% vinculadas com a real necessidade desse cara. Então, é legal a gente entender, obviamente, que o mercado ele já está um pouco mais maduro, a gente já tem aí a maior parte das empresas dizendo que querem investir em TI para melhorar a produtividade, mas ainda sempre com um certo receio, né? A gente sabe que há esse objetivo de melhorar a produtividade, mas ainda há também um medo de se investir em TI por ainda não entender, por ainda ser um desconhecido, né? Não ser algo que faz realmente parte do dia a dia desses empresários enquanto conhecimento, né? Apesar de fazer parte do dia a dia deles enquanto necessidade para que eles produzam. Então, cabe a nós doutrinar esse mercado, cabe a nós ensinar a nossos clientes, a nossos possíveis clientes, como é que TI pode ser realmente um meio de produção. O meu contrato de manutenção ele precisa estar baseado em serviços, como eu coloquei para vocês, mas mais do que isso, para que eu realmente tenha um contrato de serviços gerenciados, eu preciso deixar claro para o meu cliente alguns pontos, como o fato de que não há nenhum tipo de limitação em horas, porém, eu vou limitá-lo em relação ao que eu farei. Eu vou oferecer determinados blocos de serviços onde o cliente está escolhendo quais são os serviços que ele está contratando. Qualquer outro serviço precisa ser adicionado, e isso envolve adicionar um custo, obviamente. A gente vê que no mercado hoje, muitos prestadores de serviço comercializam sim contratos de manutenção, porém não podem de forma alguma ser considerados MSPs porque eles trabalham de forma reativa. E é justamente isso que serviços gerenciados quer quebrar, é esse paradigma da reatividade. O que nós queremos é oferecer para o nosso cliente um serviço proativo e preventivo. Aí sim podemos ser chamados de prestadores de serviços gerenciados, ou de MSPs, né, o termo em inglês. Para que eu tenha um contrato realmente baseado em serviços gerenciados, existem alguns itens, alguns pré-requisitos, vamos chamar assim, que precisam ser seguidos à risca. Primeiro, como eu comentei lá atrás, a necessidade de eu ter uma ferramenta de abertura de chamados, né, uma ferramenta de helpdesk. Isso é essencial, isso é muito importante. Sem uma ferramenta dessas, eu não consigo controlar o volume de chamados, eu não consigo identificar recorrências para poder, com isso, gerar soluções preventivas para que eu não tenha mais que perder tempo com aqueles problemas. Eu não consigo comprovar o que foi feito para o meu cliente, porque eu não terei relatório dos atendimentos. Fora o fato de que eu preciso de uma ferramenta dessas, inclusive para organizar as prioridades de atendimento dos meus clientes.
tá? Isso também é essencial. Eu preciso de uma ferramenta que me permita controlar o inventário e os ativos do meu cliente, justamente porque eu vou cobrar, na maioria dos casos, por dispositivo. Então, eu preciso ter essa informação, eu preciso ter uma ferramenta que me permita controlar o que foi modificado nos ativos, o que foi modificado nos inventários. Inclusive, a gente ainda vai comentar, mas já vou me antecipar aqui. Vocês verão que o parque do cliente, né, os ativos do cliente, pode ser um fator decisivo, inclusive na hora de definir o seu preço, né? Então é muito importante ter esse tipo de controle. A atualização automática de softwares também precisa ser registrada através de uma ferramenta. Vocês precisam ter isso citado no contrato e isso precisa ser feito. É muito importante manter esses softwares sempre atualizados e, mais do que isso, é importante que isso seja automático, para que com isso seja possível ter um aumento na produtividade, né, um ganho de tempo nessa gestão, nesses atendimentos. Otimização automática de equipamentos também é muito importante. É necessário que você tenha uma ferramenta que permita trabalhar com automações de tarefas para que você possa otimizar esses equipamentos, para que você possa garantir um equipamento cada vez mais saudável, cada vez mais estável, né? E isso precisa ser feito de forma muito produtiva, né? Então, uma ferramenta que automatize tarefas é essencial. E cada vez mais, quanto mais proativo e preventivo eu sou, eu vou me manter ausente na empresa do meu cliente. Cada vez mais vou trabalhar remoto, o que faz com que exista uma necessidade muito grande de eu fazer reuniões com o meu cliente, mas não serão reuniões técnicas, não são visitas técnicas. O que eu vou fazer com ele são reuniões comerciais. Eu preciso chegar no meu cliente e dizer: cliente, isso tudo aqui nesse relatório é o que eu fiz durante o mês todo, isso aqui é o que eu consigo prever de problemas futuros e é isso que a gente precisa corrigir. Então eu preciso sentar com o meu cliente e apresentar para ele todos esses pontos, para que ele tenha uma noção geral da infraestrutura dele, geral do serviço prestado e também de tudo que precisa ser corrigido. Relatórios gerenciais também são muito importantes, porque além de eu apresentar esses relatórios para o meu cliente, eu preciso gerenciar a minha própria equipe. Então os relatórios gerenciais, eles são importantíssimos para que eu sente com a minha equipe e defina: esses daqui são os pontos mais recorrentes, então precisamos trabalhar em soluções para isso. Vamos evitar ter um problema. Vamos tratar incidente, isso é ser proativo. Então eu preciso desses relatórios para sentar com a minha equipe e estudá-los, né? Só uma ferramenta de gerenciamento remoto pode fazer isso por mim. Regras de SLA também são extremamente importantes nesse meu contrato, para que eu possa oferecer para o meu cliente um serviço realmente de qualidade. Eu preciso acordar com ele em quanto tempo eu vou atendê-lo. E preciso cumprir com esse acordo. Não basta dizer para o meu cliente que eu vou atendê-lo em 1 hora se eu vou atendê-lo em 2 cada vez que ele me chama. Né? Não faz sentido. Eu preciso cumprir com esse SLA, eu preciso ter esse SLA no meu contrato e, mais do que isso, eu preciso fazer com que o meu cliente compreenda como o SLA funciona, evitando assim que eu receba um ticket e o meu cliente me ligue 5 minutos depois, questionando do ticket. Então isso precisa estar muito claro para ambos os lados. E por último, mas não menos importante, o cardápio de serviços. O cardápio de serviços é algo que eu particularmente costumo dedicar bastante tempo em explicar para todo mundo que a gente conversa sobre o assunto, que por ser justamente um dos pontos principais aqui dessa lista, desse checklist. O cardápio de serviços nada mais é que a forma com que você vai apresentar para o seu cliente aquilo que você faz. A forma com que você vai apresentar para o seu cliente todos os possíveis serviços já separados em blocos, já separados em pacotes, enfim, com as nomenclaturas e com toda a questão de marketing envolvida. Mas, mais do que isso, o que a gente realmente tem no cardápio de serviço é a possibilidade de apresentar para o nosso cliente não só aquilo que ele está comprando, mas aquilo que ele poderia estar comprando. Tá? Então, o cardápio de serviço é algo que precisa ser montado de uma forma escalável, de uma forma que eu consiga fazer com que o contrato do meu cliente ele sempre tenha um upgrade pré-programado. A gente pode depois, claro, quem tiver interesse, entre em contato com a gente continua esse assunto, não tem problema, a gente pode juntos desenvolver todo um cardápio de serviços. Tá? Para que não fique aqui tão cansativo, vou colocar rapidinho aqui uma historinha para vocês, a evolução dos contratos, né, de prestação de serviço aqui no Brasil.
Eu tenho certeza que todos que são prestadores de serviço, que realmente possam se chamar aí de revenda, de MSP, de empresa de suporte, enfim, o nome que vocês deram para o negócio de vocês, todas passaram pelas mesmas etapas, né? Começaram lá atrás com tudo 100% sob chamado, onde existia apenas um cartãozinho e deu problema, pega o número do cartão e me liga, né? Isso realmente não é nem um pouco prático, nem um pouco interessante a nível corporativo, né? A nível empresarial. Até que então nasce aí a possibilidade de fazer um contrato. Então, vamos deixar pré-pago isso? Por que não você já me pagar um valor X e eu venho aqui e atendo você? Isso é bom para ambos os lados, eu acabo ganhando um pouquinho menos do que eu costumo ganhar, mas eu tenho uma estabilidade maior, eu sei que você vai me pagar no final do mês, não corro o risco de você não me chamar, né? Então, isso acaba sendo muito bom para mim e para você, você acaba economizando, né? Então, ótimo, eu prestador de serviço, você cliente final, todo mundo feliz. Mas já não é suficiente, porque a concorrência está grande, eu preciso agregar valor à minha prestação de serviço, eu preciso aumentar a qualidade da minha prestação de serviço. Então, para isso, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar visitas programadas regularmente no meu contrato, na sequência manutenções preventivas, enfim. Em resumo, eu passo a vender contratos onde eu continuo fazendo aquilo que eu fazia lá atrás, ficar à disposição do cliente quando o cliente me ligar. Mas eu dei uma floreada, coloquei ali algumas visitas, coloquei algumas manutenções preventivas, mas na verdade eu não estou assumindo o risco daquela infraestrutura. De forma alguma. Porque é o cliente que vai ficar parado se houver um problema. E por mais que eu vá toda semana para resolver alguma coisa, para fazer uma manutenção preventiva, quando eu vir as costas pode ter dado um problema novamente. Como é que eu consigo garantir que aquela infraestrutura está estável se eu não estou monitorando 24 horas por dia, 7 dias por semana? Para isso, eu preciso de uma solução de monitoramento. E aí eu vou cair em serviços gerenciados, aí eu vou cair em toda uma proatividade possível, vou cair em manutenções preventivas que me levam a uma qualidade de serviço totalmente diferente do que eu tinha, né? Eu realmente otimizo a minha prestação de serviço, eu realmente aumento a minha produtividade, fazendo com que o meu cliente também seja mais produtivo. Junto com essa evolução nos contratos, também existe uma evolução dos serviços de TI, onde é legal a gente destacar algumas habilidades que mudam muito, né, nesse período. Eu, quanto prestador de serviço, preciso deixar de ser tão técnico, ter o foco em TI, projeto, instalação, infraestrutura, integração. Eu acabo mudando a minha necessidade, eu acabo mudando o meu conhecimento para serviço, para negócio. Eu preciso entender de negócios, eu preciso entender do mercado, né? Porque senão eu não posso ajudar o meu cliente. E eu preciso conhecer quais são os melhores fornecedores, conhecer quais são os melhores serviços, conhecer quais são as melhores aplicações para fazer uma integração de tudo isso para o meu cliente. E não necessariamente conhecer quais são as melhores placas. Não, isso não. O que eu preciso entender é quais são os melhores fabricantes. E uma vez que eu entenda qual é o melhor fabricante, eu ligo para ele e ele me diz qual é a melhor placa que eu preciso para aquele determinado ambiente. O meu conhecimento ele acaba mudando muito. Eu preciso ter parceiros. E isso vai se refletir na forma com que eu trato o meu cliente. O meu cliente ele também vai começar a olhar para mim como um parceiro. Ele também vai confiar muito mais naquilo que eu tenho para oferecer, né? E eu vou conseguir colocar para o meu cliente um atendimento onde, além de dar o suporte ao equipamento dele, eu sou o assessor de confiança dele, né? Tendo aí uma evolução bem interessante no relacionamento que eu tenho com ele, a ponto de ser o que os americanos chamam um virtual CIO, né? Um chefe de operações de informação virtual. Em outras palavras, um diretor de TI terceirizado, né? Essa relação diretor de TI que o prestador de serviço pode criar com o cliente final, com o empresário, ela é uma relação bem interessante, tem que ser sim fortalecida. Isso é aumento de fidelização, isso é garantir que você tenha uma fidelidade com esse cliente e você consiga, obviamente, ter uma recorrência no seu recebimento, você consiga, obviamente, ter uma estabilidade financeira e empresarial muito maior. Nessa tela, como eu tinha comentado lá atrás, a gente vai falar um pouco sobre
como é que você pode cobrar esse seu serviço, o que é que realmente influencia no valor. E é interessante entender que existem 3 pilares principais na formação de preço da prestação de serviço. O primeiro deles, obviamente, é o serviço que foi oferecido, né? Além desse pacote de serviço, você incluiu alguma coisa? O que está nesse pacote de serviço? Qual é o nível de prestação de serviço que está sendo oferecida para esse cliente? Né? Qual é o nível de comprometimento que você tem com ele? Então, é obviamente o serviço oferecido que vai ser o principal pilar, mas ele tem uma variável ali, em todos os casos, que é o SLA escolhido, porque eu tenho que fornecer para o meu cliente a possibilidade dele escolher um SLA de maior tempo ou de menor tempo, né? Se ele quer um contrato prioritário ou não. E isso vai sim se refletir proporcionalmente no preço do meu serviço. Agora, um terceiro pilar que acaba sendo esquecido, mas que também é muito importante, é a realidade do parque do seu cliente. Se o seu cliente ele tem um parque totalmente defasado e isso faz com que você tenha que despender muito mais horas, muito mais conhecimento, isso faz com que você tenha uma dificuldade maior para implementar os seus serviços, é interessante que você entenda que isso pode sim ser refletido num aumento de preço, tá? Seja ele num custo de implementação do seu serviço, que pode ser parcelado aí nos meses do contrato, sem problema algum, aumentando, né, o valor mensal, ou um comprometimento de investimento por parte do seu cliente. Isso é uma dica bem interessante, é algo que o mercado tem aceitado bastante, né? Você colocar no seu contrato que o seu cliente ele se compromete a gastar X ou a fazer X implementações, e dessa forma você amenizar esse problema crítico, né, do parque do seu cliente, através de algumas substituições de hardware, de alguns projetos aí a serem implementados na infraestrutura. Esses 3, então, são os principais pilares, as principais variáveis da construção de preço de um pacote de serviço. Eu queria aproveitar e colocar alguns exemplos práticos de como é a diferença entre aquelas empresas que trabalham com serviços gerenciados e as empresas que trabalham num modelo comum de prestação de serviço. A começar com o antivírus, por exemplo, onde quando você trabalha com serviços gerenciados, não existe a possibilidade de você ter uma licença gratuita de antivírus. O antivírus precisa ser monitorado e o antivírus precisa estar padronizado, todos os seus clientes com a mesma solução de antivírus, para fazer com que os seus técnicos sejam especialistas no atendimento dessas soluções, né? Faça com que os seus técnicos se tornem especialistas, garantindo que haja uma padronização. Além disso, você também está fazendo com que o parque do seu cliente esteja regularizado, tendo apenas softwares legalizados instalados nesses equipamentos. O gerenciamento de patches ou gerenciamento de atualizações de software passa a ser muito mais otimizado, porque você leva isso para uma automação, um nível multifabricante, né? Não dependendo apenas de WSUS, mas permitindo que você tenha aí o gerenciamento de atualizações de vários softwares, não só do Windows, fazendo toda uma análise de vulnerabilidade, enfim, agregando muito valor, incluindo o seu serviço de gestão e de estudo em relação a cada um desses patches, permitindo que vocês forneçam uma solução completa de gerenciamento e atualização de softwares. Também com serviços gerenciados, graças aos softwares de monitoramento utilizados, você terá alertas de tudo o que acontece com a infraestrutura do seu cliente, porque você conta com painel, NOC, alerta por e-mail, por SMS, você vai ter relatórios, claro, dependendo de qual solução você usa, né? Cada um se comporta de um jeito, mas de alguma forma você vai receber esses alertas e vai poder ser proativo, vai poder ser preventivo e vai ter tudo registrado, vai mostrar para o seu cliente depois o que aconteceu e como você solucionou, comprovando assim que houve uma prestação de serviço, mesmo sem o seu cliente te chamar. O inventário também é algo que fica totalmente alterado quando a gente entra para esse universo de serviços gerenciados, né? Porque eu passo a ter inventários automatizados, eu passo a ter também o inventário disponível para o meu cliente na web, com poucos cliques, totalmente padronizado, né? Atendendo até requisitos legais. Isso é muito importante, né? O meu cliente ele precisa disso. É um serviço a mais que eu ofereço para ele, né? É uma forma de eu otimizar o meu serviço. É uma forma de eu agregar muito valor ao meu serviço.
O acesso remoto também acaba sendo algo muito diferente quando eu trabalho com serviços gerenciados, porque antes de mais nada, eu não vou mais trabalhar com várias soluções diferentes, com soluções grátis. Eu vou sempre trabalhar com licenças registradas, eu vou ter uma padronização, isso já vai estar instalado nos meus clientes, eu não preciso ficar instalando a cada necessidade, eu não preciso de intervenção do usuário, porque aquilo já está rodando como um serviço. Precisou de ajuda? 2, 3 cliques meus, eu estou na tela. Eu não preciso mais que você instale, me passe senha. Não, de forma alguma. Você já me contratou para isso, eu pago uma ferramenta para isso. Né? Aí que está a grande questão, tudo que a gente está falando aqui envolve o MSP assumir o compromisso de ter boas ferramentas em troca de ter, obviamente, um recebimento por parte do seu cliente que também condiz a essa qualidade. E assim é simples da gente ter algumas ideias de como é realmente trabalhar com serviços gerenciados na prática, né? Qual é a grande diferença aí entre o suporte típico e os serviços gerenciados. E eu preparei um vídeo, deixei aqui pronto para vocês, um vídeo de um MSP, o nome dele é Cristiano Fermo, ele é da empresa CLS lá de Vitória, no Espírito Santo, e ele fala um pouco sobre um caso que aconteceu com um dos clientes dele, que teve uma infecção de um vírus que criptografa todos os dados e como os serviços gerenciados que ele oferece para esse cliente acabou salvando a empresa do cliente. É um vídeo rápido, são apenas um pouco mais de 2 minutos e na sequência a gente já continua esse nosso papo. Olá para todo mundo. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma ameaça que tem acontecido cada vez com mais frequência nas empresas, que é sobre a ferramenta chamada CryptoLocker. É uma ferramenta hacker que criptografa os dados dos clientes, né? Vai no servidor ou numa própria estação de trabalho e sai codificando todos os documentos. E ele pede um resgate para descriptografar o documento. Ou seja, pede uma quantia em dinheiro. Aí eu gostaria de falar sobre como que o serviço gerenciado e algumas ferramentas, no nosso caso a gente utiliza a ferramenta da MaxFocus, ajuda a prevenir e, no caso de uma infecção, como a remediar isso daí. A gente não limpa o documento, não descriptografa, uma vez descriptografado, não tem como descriptografar. Mas como que o serviço gerenciado ajuda a prevenir isso daí? Antigamente era muito comum o servidor ser invadido por falha de segurança, senha fraca, portas de terminal service aberta para a internet, e um hacker entrava, rodava manualmente a ferramenta e saía criptografando todo o servidor. O que tem acontecido com mais frequência agora é ataque ao usuário. Então a gente tem empresas que não seguem todas as políticas de segurança, não tem antivírus, não tem uma ferramenta para bloqueio de internet e acaba sofrendo perda de dados importantes que estão nas estações ou que essa estação tem uma unidade mapeada, por exemplo, no servidor cheio de documento e acaba perdendo tudo. Então, um caso que aconteceu recente foi um usuário. Ele acabou, ia fazer um trabalho que não tinha nada a ver com o serviço da empresa e ele clicou num link que não devia. Esse link direcionou para um site malware, um site hacker, perguntou se queria instalar algo, o usuário acabou clicando em sim, né, achando que ia fazer o download de um documento. Após instalar a ferramenta, o Windows ainda pediu a confirmação sim ou não. O usuário, sem ler, acabou clicando em sim. Como ele tinha direito administrativo sobre a máquina, a ferramenta se instalou. Automaticamente ela começa a percorrer todo o disco rígido, todas as unidades montadas, mapeadas nesse computador e sai criptografando todos os dados. Então o primeiro ponto que eu alerto aí é direito administrativo. O usuário não pode ter direito administrativo sobre todo o computador. Ou seja, quer instalar uma ferramenta, tem que pedir uma senha de administrador. É chato, mas é uma medida de segurança muito útil. A outra medida é sempre manter um computador atualizado. A gente sabe que o usuário não gosta de atualizar o Windows. Então, aí entra
a utilidade de uma ferramenta de monitoramento que vai nos avisar e sempre manter esse computador atualizado. A outra medida é um antivírus gerenciado. Algumas dessas ferramentas hackers acusam como vírus alguns processos são maliciosos, o antivírus acaba detectando, e uma ferramenta gerenciada, no caso o antivírus gerenciado da MaxFocus, ele nos reporta no painel se isso acontecer. Outra medida é se essa estação de trabalho tiver uma ferramenta chamada Web Protection, esse usuário, por exemplo, não pegaria essa ferramenta hacker, não instalaria. Por quê? O site que ele é direcionado ao clicar nesse botão de propaganda é classificado como site de malware. E essa ferramenta bloquearia imediatamente, ele não conseguiria instalar essa ferramenta. No caso específico desse cliente, não criptografou todos os dados do servidor, porque o monitoramento, mais uma vez aí entra o serviço gerenciado, o servidor ele possui um alerta de desempenho, no caso o alerta de desempenho de disco desse servidor subiu, começou uma atividade fora do comum no disco rígido desse servidor, e imediatamente no painel acusou, e a gente entrou em contato com esse cliente, acessou o servidor e viu que de uma determinada estação vinha uma atividade fora do comum de gravação de arquivos. A gente fez um acesso nessa estação de trabalho desse cliente, desse usuário, e a gente detectou que lá ele tinha executado essa ferramenta hacker. Então ele tinha unidades mapeadas no servidor e saiu criptografando. Nós imediatamente bloqueamos o acesso desse computador e a atividade na hora voltou ao normal, e isso impediu que todos os dados do servidor fossem criptografados. Se não tivesse o serviço gerenciado, o monitoramento, provavelmente essa empresa hoje estaria com 100% dos dados criptografados e perdidos. Outra coisa que eu alerto, se você tem um backup muito comum usado aqui, que é um famoso HD, o disco rígido, colocado no servidor ou numa estação de trabalho, e você copia os dados para esse HD externo, achando que está fazendo um backup, essa ferramenta ela vai no HD externo e criptografa o seu backup. Então não é uma forma de backup seguro mais utilizar um HD externo ou um pendrive. O que a gente recomenda é a solução de backup nuvem, no caso do Max Backup da Logic.Now, é totalmente seguro, porque ele compila os dados, manda para servidores em data centers distintos, e esses dados são arquivados lá de forma segura. Se o hacker criptografa os seus dados aqui, lá os dados estão a salvos. Ok? Gente, é isso aí por hoje. Cuida bem das suas estações, dos seus usuários, do seu servidor com serviços gerenciados. Até logo! Bom, é legal a gente ter aí na prática, né, o discurso de um MSP mostrando o quão importante foi a forma com que ele trabalha para que o cliente dele tivesse aí uma solução rápida e evitasse danos catastróficos, né? Isso tudo que o Cristiano falou, basicamente, pode ser resumido em uma palavra: proatividade. E é a proatividade que tanto falei aqui nessa apresentação que faz com que o serviço gerenciado seja realmente um diferencial. Eu gostaria de finalizar a minha apresentação colocando para vocês que o grande foco tem que ser otimizar processos para que você tenha um aumento de produtividade. E otimizar processos envolve proatividade, envolve ferramentas de qualidade, envolve pessoas especializadas e melhorar cada vez mais a sua forma de trabalho, melhorar cada vez mais o seu modelo de negócio. Eu gostaria de rapidamente apresentar a Logic.Now para vocês. A Logic.Now hoje é a maior comunidade de MSPs do mundo.
Somos mais de 13 mil prestadores de serviços gerenciados. Só no nosso grupo do LinkedIn são 7 mil prestadores de serviço, trocando experiências entre si e um ajudando o outro em todas as dificuldades do dia a dia. Aqui no Brasil nós já somos mais de 300 prestadores de serviço, a nossa comunidade não para de crescer. Somos um emaranhado de marcas, um emaranhado de tecnologias. Nascemos com o nome de Hound Dog, depois nos transformamos em GFI Software, a gigante aí do mercado de gerenciamento de rede. Hoje somos Logic Now, a maior provedora de ferramentas para prestadores de serviços de TI e MSPs do mundo. Somos todas essas marcas que vocês veem, somos Bitdefender, somos GFI, TeamViewer, somos parceiros Microsoft, somos Monit, somos Yasu, somos Max Focus, a plataforma de gerenciamento remoto, Service Desk, Backup, enfim. Vamos chamar tudo isso de Max, é mais fácil, sei que esse monte de marca, essa sopa de letrinha pode confundir a todos, mas rapidamente apresentar para vocês onde nós estamos. Esses são todos os nossos escritórios espalhados pelo mundo e também os nossos centros de engenharia. Aqui no Brasil, como eu disse, nós estamos desde 2013. Temos produtos como o Max Remote Management, o Max Backup, o Max Mail, o Max Service Desk, que oferecem diversas soluções, diversas ferramentas para todo o mercado de prestação de serviço, garantindo aí que vocês tenham ferramentas de qualidade para atender os seus clientes da melhor forma possível. E o nosso grande objetivo é ajudar você a crescer. Então, por favor, entre em contato com a gente está à disposição para continuar esse papo ou para falar de outros assuntos relacionados ao mercado de prestação de serviço. Se quiser também conhecer os nossos produtos, podemos providenciar testes para vocês e, enfim, os nossos dados de contato estão aí na tela. Novamente queria agradecer ao Ender, o idealizador do Congresso Nacional Online de Data Center, e a possibilidade da gente participar, a possibilidade desse espaço. Agradeço muito, até a próxima. Um abraço.